O mercado cripto virou uma loucura nessas últimas 2 semanas, né? Então vamos fazer um apanhado aí do que Patrick, estou achando, né? E o que eu acho. Ah, nosso amigo aqui, Dose Diário, comentou ontem, você some muito. Sim, eu sumo muito, né? Faz 2 semanas que eu falei. Ah, mas o que eu quero que você tenha em mente, que você não precisa consumir tanta informação quanto você tem consumido, tá? Não precisa, tá? Não tem informação de qualidade todo dia, tá? Não tem. Quem faz notícia todo dia ou está reciclando ou não tem muito profundidade no estudo, né? Porque o mercado ele se desenha em cenários e ele não acontece todo dia. Então, a menos que você esteja fazendo scalp, swing trade ou day trade, que daí você está ferrado, vai envelhecer 10 anos em um, tá? O que eu não recomendo, porque 90% das pessoas perdem dinheiro, então você não precisa tanta notícia. Foi feito um estudo certa vez nos Estados Unidos com investidores classe média, né? Que é o maior filão de investidor, por isso que se esforça tanto para que a classe média brasileira entre, né, no mercado, porque ela tem uma densidade grande para aumentar o volume, né, de investidor. Então tinha um grupo, o grupo 01 e o grupo 02. No grupo 01, as pessoas estudavam, contratavam consultor, recomendações, decidiam seus investimentos, investiam e esqueciam, né? Eu vou investir para 2 anos, eu vou investir para 5 anos, eu vou investir para 10 anos, eu vou olhar daqui 2, 5, 10 anos. E o grupo 2 fez a mesma coisa, fez sua lição de casa, estudou, contratou consultores, fez recomendações e fez suas posições. Mas acompanhava o mercado todo dia entrava no portfólio, todo dia via sua performance de carteira. Ao longo dos anos, o grupo 1 foi o que mais ganhou dinheiro. O grupo 1 foi o que menos teve estresse. E o grupo 1 foi o que teve mais satisfação e lucro. O grupo 2 fez cagadas, porque movia suas posições, né? Vendia antes do tempo. Comprava outro que já estava passando, né? Porque o que acontece? Esse é o problema quando você vê muita notícia. Você vê notícia, o cara vai falar, olha só, aquele ali está explodindo, está levantando voo. E a tua posição está lá parada. Não está acontecendo nada. Aí o que você faz? É tanta notícia, é tanto burburinho, o Twitter está pegando fogo, as notícias estão pegando fogo, que você vende a sua posição que está parada, aí você compra aquela posição que está explodindo, e o que acontece? Ela vai para baixo. E você toma prejuízo. Então, cuidado com o consumo de notícias, tá? Falando em minha defesa agora, foram 2 semanas atrás, o que eu falei? Eu falei que não estava cheirando bem, né? Foi o que eu falei. Foi mais ou menos aqui, né? A gente estava aqui, ó, fazendo 62 mais ou menos. E eu falei, ó, não tá cheirando bem. Isso aqui está com cara de ser desenhado, então a qualquer momento pode cair. Nós estávamos aí com o nosso índice de medo lá em cima, subindo forte, né? Ainda está esticado e chegou a 92, né? O all-time high desde 21. E hoje já estamos aí retraindo a 79, a menos que aconteça algum evento muito cabuloso. Poderemos estar retraindo aqui abaixo de 74, aqui é uma zona aqui de retração, até que volte a ganhar força. Então, o que eu falei? Tá com cara desenhado, tome cuidado. Dias depois, foi o que aconteceu, né? Saiu o relatório da inflação e cabum, foi a 59, tá? Mesmo assim, ele vem crescendo novamente, esticadíssimo, bateu o all-time high e vem devolvendo aqui numa escalada aqui, né? Cai, sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho. Tem toda uma cara aqui de descendência. Então, o que acontece? Quando se fala assim, é a última retração para o Bitcoin explodir, tá só se preparando, o halving tá aí. Temos que lembrar o que acontece. Que nós temos o mercado movido por narrativas. E as narrativas muitas vezes não têm fundamento. Temos a narrativa do ETF,
que passou e que trouxe essa corrida até agora. E agora já começamos a entrar na narrativa do halving. A narrativa do ETF a gente previa que seria forte, que seria um motivo para a subida. Eu falo isso há anos, desde 2016, mas não teve todo esse volume que se fala, né? Tipo, que se interessa. Porque, por exemplo, eles hoje têm 3% do Bitcoin, isso contando a GBTC, que já tinha muito mais que todo mundo. Então, se a gente tirar a GBTC aí, que são os 3%, não se comprou aí 1 bilhão por dia, 500 milhões. E quando a gente fala em volume de Bitcoin aí na casa de 80 bilhões por dia, não fez nem cócega, mesmo porque eles compram em mercado de OTC e sabemos que os grandes lá estão investindo em mineradoras, comprando das suas próprias mineradoras. Mas é a narrativa que empurra a especulação e é assim que os mercados funcionam. Então, o que eu falo? Que não podemos estar assim tão empolgados com o cripto, porque não estamos descolados. Porque se tá bom para o Bitcoin, tá bom para a SP também. Claro que temos amplitudes de ondas de performance maior pela própria natureza e o tamanho do mercado de cripto, né? Mas a SP vai bem também, muito bem aí, todo mundo que está na bolsa. Ou seja, nós estamos no momento que tudo vai para cima, mesmo sem muita explicação, né? Porque a economia vai de mal a pior. Então, lembramos aqui, nós tivemos aí a última grande correção na SP, junto, que foi aqui o relatório da inflação, né, que nós tivemos aí, que chegou a 59, tá? Cadê? Aqui, eu tava com a número. Que chegou aqui a 59 e foi a SP também, ela retraiu aqui, foi o relatório pessimista, porque o que acontece? O juros americano está aí na casa de 5,25% a 5,5%. E o que o Powell vem falando em todos os últimos encontros, que estamos cansados, que eu já nem tenho mais, nem perco mais meu tempo para assistir todos os últimos ao vivo, mas é sempre a mesma coisa, precisamos mais dados para decidir, vamos ser duros com o mercado, até a inflação voltar para 2%, ou seja, a economia vai sofrer. O que está acontecendo? Tem tudo para não voltar a 2%. Tá? A inflação de fevereiro já foi maior do que a de janeiro. Então tem tudo para não acontecer nada em relação à inflação. Ou seja, tecnicamente eles teriam que ser mais bruto e aumentar a taxa de juros. Tá? Aumentar a taxa de juros. Vai aumentar? Se aumentar é pessimista. Vai abaixar? Não vai abaixar, também é pessimista. Já vou explicar isso. Então, a tendência é que, novamente, amanhã ele vá e tenhamos uma reunião super body dele falando que vai pausar, mais uma vez, indefinidamente, até que venham os próximos dados, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora no ambiente macroeconômico, tá? Assim, se nós não tivéssemos o ambiente macroeconômico, a gente estivesse falando só de cripto isolado, a gente não tivesse essa pressão e essa correlação tão grande em relação ao mercado macroeconômico do Bitcoin, a gente ia dizer, o Bitcoin agora vai fazer uma correção, tá? Vai crescer no halving, vai vir o halving, vai fazer uma correção do halving, porque, né, compre no rumor do evento, venda no evento, e depois do halving vai dar aquela engrenada ali. Inclusive tem uma coisa muito boa, um evento muito bom que vai acontecer no halving, que pode acontecer, provavelmente temos resultados mais interessantes. Então, deixa eu retomar meu raciocínio aqui. Tá, então o que tem? Nós temos aí o Bitcoin que veio nesse mercado impulsionado desenhado, é o que eu enxergo, tá? Então, todo mundo só gritava 100 mil, 100 mil, você já sabe a minha opinião. E você vê que a SP hoje foi para cima, mas a SP sempre costuma ir para cima e no dia do anúncio do Fed ir para baixo. E daí teríamos aí o Bitcoin somente antecipando já a notícia do mercado, onde vai ser cinza e nada vai acontecer, vai ficar assim. Por que eu tô falando que não vejo no horizonte inflação baixa tão cedo? Você sabe que eu sempre falo que tem que estar de olho nisso aqui, que é o preço do petróleo. Olha só o que o petróleo vem fazendo. Isso aqui era no explosão da guerra, né?
Guerra no good para o petróleo, foi lá para cima. Aí as coisas se acalmaram, a inflação estava sob controle e, puf, inflação sob controle, meu amigo, é petróleo baixo, porque o petróleo, você não precisa ser nenhum gênio, tá em tudo, né? Transporta tudo, tá no combustível do carro, tá na despesa de logística de tudo, tá na geração de energia. Então, petróleo baixo, economia aquecida. Petróleo para cima, inflação, tudo vai ficar mais caro. Então, fala para mim, o relatório de fevereiro já falou que tem inflação. E da onde que vem essa inflação? Dezembro estava bem, dezembro foi bom, janeiro foi bom, foi otimista. Aí, ó, janeiro foi bom, foi otimista, por quê? No final de janeiro, providencialmente, botamos o petróleo para baixo, precisávamos de um relatório saudável. Aí agora, o que acontece? Final de fevereiro, aqui o relatório de fevereiro já deu inflação. Por quê? O petróleo já foi para cima de volta. E como é que vai ser o relatório de março, se o petróleo continuar assim? Aí nós vemos aqui, a relação aqui, que o petróleo hoje está no mesmo preço do barril lá por agosto, tá? E daí, se a gente dá uma olhada aqui no gráfico aqui do Tesouro de 10 anos americano, lá por agosto, aqui, ó, tá o mesmo preço de hoje também. Tá bem colado aqui, ó, né? Ó, agosto aqui, agosto aqui e nós estamos agosto ali. O que vai acontecer? Se continuar desse jeito, o Treasury vai subir de volta a datas lá de outubro e vamos ter o petróleo lá para cima de volta. E é a inflação. E aí? Aí o mercado está no mato sem cachorro, porque o Fed não tem muito o que fazer. Se o Fed baixar a taxa de juros, o mercado vai para baixo. Se o Fed aumentar a taxa de juros, o mercado vai para baixo. Pô, Patrick, mas se baixar a taxa de juros não é positivo? Não é altista? É um contra-raciocínio, mas eu já vou te explicar. Basicamente, todo mundo fala, nossa, juros altos, mercado ruim. Então, se ele começar a anunciar baixa juros, mercado bom. Tá? Presta atenção nisso que 99% das pessoas não entendem isso aqui. Se o Fed falar que vai aumentar a taxa de juros, o mercado vai para baixo, porque ele está dizendo que a inflação está descontrolada e que eles foram incompetentes até agora para segurar o mercado, ou seja, a inflação está descontrolada, tá? Então o mercado vai para baixo e muito provavelmente pessimista, pois se nós tivemos aí a notícia de 0,1% da inflação para cima do esperado, o mercado foi para baixo. Imagine se anunciar que vai ter alta de juros, né? Mesmo porque daí todo mundo vai comprar tesouro, que vai ganhar mais no tesouro do que ficar arriscando na bolsa. Tá, mas e por que se o Fed anunciar a baixa de juros, o mercado também vai para baixo? Porque se você entender que o Fed não cria economia, ele reage à economia, todas as decisões do Fed são reativas. Tipo assim, ele está reagindo ao que está acontecendo na economia. A economia se descontrolou, tá? Eles imprimiram muito dinheiro, a inflação. Inflação, minha gente, é um termo muito pouco compreendido. Muita gente fala assim, até fico um pouco desconfortável quando falo, mas é porque as pessoas não entendem. Elas falam assim, nossa, as terras lá daquele lugar estão muito inflacionadas. Ela está querendo dizer que está muito cara, mas isso não é inflação, minha gente, tá? Alto e preço não é. Inflação é o que a palavra fala, inflar, certo? É quando se infla a base monetária. Esquece, não vou ficar falando isso aqui. Vai dar um vídeo inteiro só para explicar isso aqui, tá? Vamos tomar muito tempo, vamos focar aqui, tá? Por que se o Fed baixar a taxa de juros, o mercado vai para baixo? Porque como ele está reagindo, quando ele falar vamos baixar a taxa de juros, a inflação está sob controle, vamos traduzir isso, o que significa? Significa que o mercado quebrou, tá? Significa, a inflação está sob controle porque conseguimos destruir o mercado, a taxa de desemprego aumentou, as empresas estão fechando, ninguém está comprando mais nada, tá?
Agora a gente vai baixar a taxa de juros para tentar reaquecer a economia, entendeu? Então esse é o fenômeno. Quando ele fala que o Fed falou, vou baixar a taxa de juros, ele está falando, quebramos o mercado, tá? Então agora vamos tentar recuperar. Então acontece esse fenômeno que todo mundo entende claramente aos quatro ventos que o mercado está em recessão. Sem falar que também daí é uma oportunidade para arbitrar títulos do Tesouro nos juros mais altos da história, tá? Então, também não vou me delongar nisso tudo aqui, tá? Então, é o que eu enxergo hoje. O Fed está no mato sem cachorro, não vejo qual a alternativa dele. O que é o Hunis? Está marcado para o bloco 840 mil do Bitcoin. Tá? Vamos ver qual que é o bloco que estamos hoje. Explorer. Estamos hoje no bloco 835.425, o bloco 840.000 previsto para 26 de janeiro, onde acontece o halving, que é quando a recompensa do Bitcoin cai pela metade. Hoje está emitindo-se 6,25 BTC a cada 10 minutos, depois do halving vai para 3,125 a cada 10 minutos, tá? E o que vai acontecer? Vai acontecer o Hunis. O Hunis é um evento, é uma melhoria do protocolo Ordinals, desenvolvido pelo Case Hodmore. O nome dele é complicado, pode estar errado, mas é por aí. Case Hodmore, ano passado desenvolveu o Ordinals, foi uma das grandes hecatombes aí do Bitcoin. Então, quando... eu não quero criticar, mas enfim, se fala muita besteira. Quando o pessoal fala, nossa, esse ciclo está totalmente diferente dos outros. Não, tá igualzinho. Nossa, mas o Bitcoin fez all-time high antes do halving, nunca... Enfim, daí você tem que entender a amplitude de onda, volume de mercado e tal. E se uma coisa empurrou o preço do Bitcoin e o volume de FIIs, não foi o ETF, foi o Ordinals, foi essa tecnologia onde a gente pode agora, a partir do ano passado, a gente pode começar a criar inscriptions, que é uma forma de NFT, e outras aprimorações aí dentro do Bitcoin, né? Como tokens BRC20 e tudo mais. Já falei sobre isso, né? E falei que seria uma das grandes vedettes aí nesse ciclo, tá? Então, o que acontece? Em 26 de abril de 2024, no evento do halving, o Case Hodmore vai lançar a atualização do Ordinals. Na verdade, ele vai lançar o Hunis, que é um outro protocolo, usando um outro elemento mais sofisticado em cima do Bitcoin para mintar tokens com mais facilidade, de uma forma mais barata e menos custosa para a rede. Então, o que acontece? A partir de abril, nós vamos ver uma enxurrada de tokens no Bitcoin, tá? Isso aqui vai deixar os Bitcoin maximalistas malucos, eles já ficaram malucos com Ordinals, então eles vão ficar enlouquecidos, mas não tem volta. Então nós vamos ver um monte de farofada, um monte de meme coins e alguns projetos muito bons sendo mintados, gerados, construídos e lançados no Bitcoin. Já vimos esse último ano e com essa evolução aí do Hunis vai ser uma loucura, tá? O que isso tem de bom? Isso tem de bom porque vai trazer um volume absurdo para a rede Bitcoin, tá? Nós vimos que esse ano, esses últimos meses aí, desde o Ordinals, os volumes de NFT foram drenados do mercado Ethereum e tem migrado todo para o mercado Bitcoin, porque é onde as coisas estão acontecendo. Então, pós-halving, pós-Hunis, em abril,
nós vamos ver isso aqui vezes 100 vezes, tá? O que aconteceu. 100 vezes o que aconteceu em 2023 vai acontecer no Bitcoin. Então, se você tiver que ficar num trend, num ecossistema, eu já falei isso, falo isso há meses, né? Quem me ouviu ali e foi na categoria ali BRC20, quem comprou Stacks performou mais que o Bitcoin, vai ser uma loucura sem precedentes, tá? Então, se veja só, hoje mesmo um amigo comentou que, nossa, das top 10, Solana foi a melhor performance do ano, tá? Todo mundo sabe que a tecnologia, todo mundo não sabe, né? Mas eu falo, a tecnologia Solana é uma bosta, tá? Mas você vê, então tivemos aí quase 7 vezes, né? Chegou a 7 vezes aí e bateu o market cap aí em termos de volume, não bateu o preço, porque é uma blockchain inflacionária, né? Eles jogaram muito token em circulação, eles são muito vivos, né? Então, tipo, o total aqui de circulação hoje é 443 milhões e eles ainda têm mais aí 120 milhões para jogar em circulação. E ao longo desse ano eles jogaram bastante circulação. Então você tem, em termos de market cap, eles batendo aí acima de 80, né? Bem acima do último ciclo, que chegou na casa de 60, de 50, 60, e chegou aí quase a 100, chegando em 90. Tá? O que Solana fez de bom esse ano? Bosta nenhuma. Todo esse volume, toda essa loucura aqui foi movido por meme coin. A Solana virou uma blockchain de meme coins. Se você acompanha o mercado, você sabe, foi uma farofada só, tá? Muita farofa. E isso fez todo esse volume aí em cima de Solana e empurrou tudo isso. Eu prevejo que pós-Runes, um volume maior no Bitcoin vai ser lá. Porque se você vai ter a facilidade do protocolo Runes, inclusive o próprio Case Holmer falou, se preparem para as shitcoins. As shitcoins vão invadir o Bitcoin. Ele falou, não que eu vá fazer, mas muita gente vai. Então se prepare. Tá? Vai ser uma loucura para se ganhar e para se perder bastante dinheiro, que é o que acontece muito no mercado cripto. Então nós vamos ter um volume sem precedente e muito lançamento, porque daí tudo que fosse fazer em Runes, o cara vai lançar uma meme coin Runes, ele vai ter que passar por Bitcoin, vai fazer transações Bitcoins, cada um que comprar vai gerar transações e é o que aconteceu com Solana, porque traz muita gente, tá? Tem acontecido coisas malucas já no mercado Bitcoin, tá? O maior evento desta semana foi isso aqui, foi um airdrop a Runes, são 112.384 NFTs que foram dados de graça para as carteiras OGs, carteiras que fizeram interações aí no começo do evento Bitcoin, tá? E esses caras que estão se preparando para fazer muita coisa usando Runes e trazer muito volume aí para o Bitcoin. Então, tipo, então você veja, ó, esse projeto aqui tem 4 dias, 15, 14, foi lançado em 14 aí, saiu basicamente de 0,124 bitcoins para 0,46, 300% aí em questão de dias, 5 dias, é uma loucura, tá? E vamos ter muito mais projetos, todo mundo vai vir, todos os bons desenvolvedores, todos os bons farofeiros aí, que são os fabricantes de meme coins e shitcoins, vão vir para o Bitcoin depois de abril. Então se prepare que vai ser uma loucura. De olho nisso aqui, se o petróleo continuar subindo assim, o tesouro vai subir e não vamos ver inflação baixar. E daí vamos ver o que eles vão fazer, tá? O que você vai fazer se tiver uma quebradeira, né? Eu venho falando do Black Swan, eu já falei isso aqui, mas vamos falar de volta. O que você vai fazer se tiver um Black Swan? Você tem que ter aquela tua mala pronta, que eu já falei. Você vai vir aqui, vai pôr aqui 3 meses. Você já vai ter que ter selecionado suas preferidas aqui, você vai ter que criar uma conta aqui e você faz a tua watch list aqui, a tua lista de desejos de compras aqui,
né? Clica na estrelinha quem são os melhores. Você vai vir aqui na sua lista de desejo de compras, vai dar aqui 3 meses, ou se for um negócio muito bruto, vai por 1 mês, mas digamos 3 meses. As top 200, ou se sua lista, sua wishlist aí, sua lista de compras for até 2.000, você põe 2.000, não tem problema, mas vamos fazer aqui das top 200, é um bom range. E você vai vir aqui, vai dar aqui em cima do percentagem um change, ao contrário, qual está com mais desconto, tá? Quando você fizer a sua wishlist, já espero que você tenha feito a tua lição de casa, né? O projeto está em pé, tem atividade, estão desenvolvendo, os desenvolvedores, a comunidade está ativa, temos transações, temos métricas, blá, 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 tá? E você vai ver na sua wishlist qual a cripto que vai estar com o maior desconto. Se a gente tiver um Black Swan, a gente facilmente vamos ter descontos aqui de 90%. No último Black Swan, nós tínhamos descontos de 98%. Desconto de 98% quer dizer 50 vezes só de voltar onde estava antes do Black Swan, tá? Então, se isso acontecer, é uma oportunidade da vida, né? Acontece em cada 4 anos, pode acontecer, tá? Então, fique atento a isso. Então, mais ou menos, esse é o recado que eu tenho para dar. Tá bom? Vamos ver o que o Power fala amanhã. Meio que a profecia já está dada e vamos ver como o mercado se comporta. Juízo, crianças, fiquem com Deus. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau.